E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio Ferreira e você está em mais uma Sacada dos Céus. E no vídeo de hoje nós vamos continuar esta série falando sobre a verdadeira felicidade. Se você perdeu o primeiro vídeo, volta aí no vídeo anterior onde eu falo sobre realmente o que é felicidade, fora de toda essa visão comercial de consumismo, o que realmente é felicidade. E para ser feliz você precisa saber, primeiramente, quem é você e qual é o seu propósito na Terra, o seu propósito nessa vida. Por quê? Porque tudo o que Deus cria, no exato momento em que Ele cria, Ele diz o que é aquilo e para que serve aquilo. E depois Ele coloca uma regra, uma norma que aquilo vai seguir para que tudo funcione perfeitamente. Por exemplo, quando Deus criou o Sol, Deus disse, olha, este é o luminar maior, é o que é o Sol, é um luminar. Qual é a função dele? Deus disse, ele serve para iluminar e ele serve para estabelecer os tempos, as épocas, as estações. E Deus deu uma regra, ele disse, olha, o Sol vai governar o dia. Para o homem, quando Deus criou o homem, ele disse o que é o homem, quem é o homem, ele disse para que serve. E ele deu uma regra para que o homem seguisse, só que a maioria das pessoas não sabe, não entende quem é, nem qual é o seu propósito, e é muito difícil você realmente descobrir e gerar em você a felicidade. E aí eu lhe pergunto, você sabe quem realmente você é? Se eu lhe perguntar quem você é, você vai dizer o seu nome? Ah, meu nome é Márcio, meu nome é Ricardo, Fernando, Maria, João. O seu nome não é quem você é. O seu nome é a forma como as pessoas te chamam, certo? Se ele perguntar quem é você, você vai dizer, eu sou um médico, né? Mas médico não é quem você é, é um estado, é a sua profissão. Se você cometer um erro e perder o CRM, você não é mais médico, você vai dizer, eu sou marido, né? E marido ou mulher, né? É um estado de relacionamento ali. Você pode se divorciar, pode separar e não ser mais. Você vai dizer, eu sou pai, eu sou mãe. Isso é um estado aí de paternidade ou maternidade. Se, de repente, Deus queira que não, o seu filho morrer, você não é mais pai, não é mais mãe. Então, quem é você? Gênesis 1:26, quando Deus criou o homem, ele disse assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí muita gente, você já deve ter ouvido por aí dizendo que você é a imagem e semelhança de Deus. Eu vou te provar que isso está errado. Isso não funciona mais. Mas sendo você a imagem e semelhança de Deus, que é o que você é, ou o que deveria ser, o primeiro propósito de Deus. Sendo o homem a imagem de Deus, e estando o homem na terra para governar a terra e gerir a terra, o que é o homem? A imagem e semelhança de Deus, porque ele foi criado para governar a terra. Em que sentido? O homem é o representante de Deus. Ele foi posto na terra para representar a Deus e para governar sobre tudo aquilo que Deus fez. O problema é, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, todo este propósito aqui, ele teve que ser adiado. Ele não funciona mais para mim nem para você. E eu vou te provar aqui, Diz assim, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Adão era a perfeita imagem e semelhança de Deus. O pecado descaracterizou tanto o homem que os filhos de Adão já não nasciam mais à imagem e semelhança de Deus, mas nasciam à imagem e semelhança de Adão. Então, hoje, neste momento, no presente momento, quem é você? Você é a imagem e semelhança do Adão caído. Você não é a imagem de Deus. Todos os filhos de Adão até o dia de hoje, nascem à imagem e semelhança do Adão caído. O que isso significa? Isso quer dizer que hoje a sua vida fica girando em torno de coisas como mentira, promiscuidade,
adultério, roubo, assassinato, vaidade, egoísmo, são coisas que não são a imagem de Deus, são a imagem do Adão caído. Então, quem é você hoje? Quem sou eu hoje? Somos a imagem e semelhança do Adão caído. Mas e o governo? Deus criou o homem para governar. A Bíblia diz que aquele a quem você obedece, dele você é servo. Adão não obedeceu a Deus, obedeceu à serpente, e ele se tornou, de certa forma, servo de Satanás. Com isso, ele entregou o governo da terra nas mãos de Satã. Foi o que ele disse a Jesus: se prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos da terra, porque a mim me foram entregues. E Jesus não o desmentiu. O sistema desse mundo é movido pelo maligno. A Bíblia mesmo diz que o mundo jaz no maligno. Esta é a primeira fase do plano de Deus, a fase do Adão caído. Hoje nós estamos na fase que é em Cristo. Quem é você hoje, ou qual é o potencial para você se tornar? Em Cristo, lá em João, diz que todo aquele que recebe a Jesus como Senhor, recebe o poder para ser feito filho de Deus. Então hoje você não representa Deus. Hoje você é filho de Deus. E a Bíblia diz que você é herdeiro e co-herdeiro de toda a criação, de todas as coisas em Deus. Então, o fato é, se você não está em Cristo, você é a imagem e semelhança do Adão caído. Se você está em Cristo, você recebeu um poder para ser feito filho de Deus, e então se inicia em você um processo de restauração. Como assim? É um processo de restauração que vai começar a restaurar você à imagem e semelhança de Deus novamente. Que esse é o plano de Deus. Essa transformação ela começa no seu espírito. Paulo fala que quando você crê em Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de você e ele se torna um com o seu espírito. Acontece um casamento ali. Então a partir dali já não tem mais o seu espírito, o espírito do Márcio. É o Espírito Santo dentro de mim, é uma união e não tem mais como separar. E através da palavra e através do Espírito você vai sendo transformado, é o que Paulo fala, que você é renovado pela transformação do seu entendimento. Essa transformação começa no caráter. Você vai deixando o caráter do Adão caído e vai começando a ter o caráter de Deus. A imagem de Deus. Até que vai chegar um ponto em que o nosso corpo físico ele vai ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Olha uma coisa que você nunca percebeu. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele estava do lado de fora do sepulcro, Maria foi visitá-lo, achou o túmulo vazio. Do lado de fora tinha um homem e Maria foi perguntar para ele: aonde colocou, meu Senhor, aonde você colocou o corpo do meu mestre? Porque ele sumiu daqui. Ela achou que aquele homem era um jardineiro e era Jesus. Por que ela não reconheceu Jesus? Quando Jesus falou com ela foi que ela reconheceu. Em outra parte diz que 2 discípulos caminhavam no caminho de Emaús e Jesus foi no meio deles conversando e começou a explicar as escrituras para ele. Jesus ressurreto. Eles também não o reconheceram. Por quê? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, o seu corpo, após a ressurreição, começou a entrar num processo de restauração. Ele não tinha mais o mesmo rosto que ele tinha quando estava vivo, caminhando no meio dos seus discípulos. E esse processo, ele foi completo quando ele foi levado ao céu e foi glorificado. Aí vem o apóstolo Paulo e diz que Jesus se tornou a perfeita imagem de Deus. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. É que neste tempo nós sejamos feitos filhos de Deus, onde nosso caráter vai sendo restaurado ao caráter de Deus, certo? E na nossa morte ou no arrebatamento, nós seremos levados para Deus. O nosso corpo será transformado e depois glorificado. Nós teremos a glória de Deus.
Bíblia diz que assim como Ele é, o Senhor Jesus, nós também o seremos. Aí sim nós voltaremos a ser a imagem e semelhança de Deus. Mas hoje, aquele que está em Cristo recebeu o poder para ser filho e está sendo restaurado. É um processo de restauração para voltar à imagem de Deus.